seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui agora, mediante a luz dessa passagem, que é um livro histórico, a qual teve o propósito de ser escrito para aqueles que se encontravam no cativeiro, um relato do que acontecera com o povo de Israel, porque houve a divisão do reino do norte e reino do sul, porque que eles caíram, porque que todo esse mal sobreveio, porque reis que se encontravam nessa época, o relato é bem claro, de muitos deles que tiveram sucesso e outros tiveram fracassos, e teria que ser falado para que eles viessem entender e não tomar como exemplo esse comportamento de muitos que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e a consequência vem por causa do mal que é feito aos olhos do Senhor. No livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, já começamos a entender isso, pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito em Cristo Jesus, vida eterna. Mas só recebe salário quem trabalha. E que tipo de trabalho a pessoa está cometendo com a sua própria vida para gerar a condenação da sua alma? Que tipo de trabalho? Esse último louvor, o Senhor me chamou a atenção. Ser fiel até a morte. Tem muitas pessoas que guardam a sua fidelidade e morrem no tráfico. Outros guardam a sua fidelidade e morrem na prostituição. Outros guardam a sua fidelidade e morrem nas drogas. Outros guardam as suas fidelidades e morrem no assalto à mão armada. Agora guardaram a fidelidade para viver diante da presença do Senhor e ser fiel a esse Deus é bem melhor do que ser fiel a uma vida de pecado e estar escravizado e sendo dominado por Satanás. Porque a mensagem você não vai gostar, mas ela vai te confrontar para que você não continue debaixo da escravidão do pecado e sob o domínio de Satanás. É porque é novinha, é porque acha que se formou um pouquinho é alguma coisa, e está esquecendo de um pequeno detalhe. Não é porque você se formou e é uma jovem que você não tem que ter cuidado com a sua vida espiritual e com a sua vida moral. Porque aonde você passa, qual é o seu apelido que Satanás tem colocado por causa de tipo de vida que você está vivendo hoje? Acha engraçado ser chamado de cavalo do inimigo? A conversa comigo é diferente, tá? Quer bênção? Quer vitória? Se arrependa do seu pecado hoje. Aleluia! Hoje você tem a oportunidade de abandonar aquilo que vai te conduzir ao inferno. Você vai gemer, você vai sentir prazer, você vai virar os olhinhos de satisfação. No final da conta, a sua alma, ela vai pro inferno. Com toda a satisfação que você vai ter momentânea, você vai ser condenada. Nesse que você descerá, você vai ser condenada. Eclofôncia, elécia, não te copia. Esse derramamento é o seu tempo de vida é curto na face dessa terra. Então não brinca, porque se você brincar com a salvação da sua alma, tudo vai ser para você castigo. E nós vemos que a rebelião e a rebeldia de alguns reis levou Israel a uma queda, começando no capítulo de número 11 de Primeira Reis, da idolatria de Salomão. No capítulo 12, Deus faz aquilo que havia prometido. Ele divide o reino, ele divide as tribos,
nós vemos agora, quando chega no capítulo de número 16, no versículo 29, quando Acabe começa a reinar, no tempo do rei Asa, no 38º, nós vemos agora Acabe reinando durante Israel, em Samaria, durante 2 anos e alguma coisinha. Isso daí é coisa tremenda, irmãos, porque nós vemos que é uma realidade o sofrimento do povo. Ele reinou, foi em Samaria 22 anos, irmãos. E 22 anos, achando que era pouco ele ter seguido os caminhos de Jeroboão, e agora ele vai e se casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começa agora tanto a se inclinar a Baal como a adorar a ele, levantando agora bosques para adoração a Baal. Nós vemos alguém que tinha um conhecimento, sim, de um Deus de Israel. E agora nós vemos essa pessoa se tornando um ímpio na presença do Senhor, um desviado na presença de Deus. Porque no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 24, a maior preocupação é o que o pai do filho pródigo, quando ele fala: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, um cadáver perdido em algum lugar. O mundo jaz no maligno, jaz é jazido. Aqui jaz fulano de tal, nascido no ano tal, veio a morrer, jazido. Quem permanece no mundo permanece morto espiritualmente. A sua permanência e insistência em ficar no mundo, você tem que guardar bem o que vai ser falado hoje. Todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Gênesis capítulo de número 2, quando Satanás se apresenta para Eva e pergunta: é verdade que Deus disse? Se vocês comessem do fruto da árvore do conhecimento, vocês morreriam? Sim, foi o que Deus disse. E Satanás falou: ele não está falando sério não. E eles comeram, e a morte, o pecado reinou. Mas através de um homem, da desobediência de um homem, entrou a morte. Mas através da obediência de um homem chamado Jesus Cristo, a vida eterna. Você tem o direito à vida eterna, mas se você se arrepender dos seus pecados, Deus ama o pecador, mas Ele não ama as práticas que o pecador ele comete. Você está na casa do Senhor. Se você desligasse seu telefone e prestasse atenção no culto, em vez de ficar vendo mensagem, cuidado com a mensagem que pode chegar lá fora para você, não vai ser muito boa. A mensagem que pode chegar para você, mas em vez de ficar ligada, clamando em mente e coração, prestando atenção na palavra e falando: o Senhor verdadeiramente está falando comigo, eu preciso me consertar, eu preciso melhorar, mas você não está dando a mínima, né? Mas lembra de um detalhe muito importante: essa palavra que você rejeita hoje é a que vai condenar você amanhã. O que você rejeita hoje é o que te vai levar à condenação amanhã. O que você não está dando a mínima hoje é o que vai levar à condenação da sua alma amanhã. Lembra de um detalhe importantíssimo. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, sendo crente ou não. Deus está dando livramento nessa noite. Deus está dando oportunidade para que se arrependa do pecado, para que não venha descer a sepultura sem salvação da própria alma. Está pensando que Deus está te dando livramento para tu continuar uma vida de pecado, de prostituição e de sem vergonhice?
Deus está te livrando, não. Ele está te livrando para você se arrepender, para você colocar numa tua consciência, porque a sua mãe não quer lembrar de você com a fotografia, uma camisa, não. Ela quer lembrar de você presente. Porque depois que morre, fica aquele comentário: ele era maneirão, ele era o máximo, ele era aquilo. Mas por que ele não lembra em vida? Porque em vida você está servindo a Satanás, e quando é cavalo faz a vontade do inimigo, e só lembra de você depois que você vai embora. Quer permanecer servindo ao diabo? Decisão sua. Quer servir a Cristo? Decisão sua. Eu tomei a minha decisão exatamente com 30 anos de idade. Depois de ter passado, Satanás me pegou com 16 anos de idade. 2 princípios de overdose de cocaína, depois de 2 princípios de coma alcoólico, depois de ter ficado preso na região do lago em Araruama por causa de maconha, porque eu já estava traficando lá para Saquarema, assalto à mão armada, ceador de filme pornográfico, pegando mulher do mundo sem preservativo, em tempo de pegar um vírus HIV, tomar sífilis e contaminar minha própria esposa, e tatuador durante 14 anos, desde a época do falecido Orlando Jogador, que eu faço tatuagem dentro desse morro. Vim me parar com tudo aos 30. O Senhor falou: chegou a tua hora. Se tu insistir nesse caminho, eu vou permitir de você descer a sepultura e sem salvação. Lembra, a sua alma é que sente dores, porque na sua alma é o núcleo de tudo, é o centro de tudo. Sim, não brinca não, presta atenção no culto, presta atenção. Eu estou daqui olhando, irmãos, eu falo, e o pastor já me conhece que eu falo, tá? Falo, irmão, eu falo e falo olhando para a pessoa. Eu não devo nada a você, eu devo a Deus. Foi Ele que me arrancou da onde você não teria nem condição de tirar. Então eu sou grato a Ele, mostra a fidelidade, pregando a verdade para você. Eu não quero que a sua alma vá para o inferno. Então quando tu entrar, guarda os teus pés. Seja rápida e ouvida, ardia para falar, para que não venha oferecer sacrifício de dolo, porque disso o Senhor não se agrada. Então nós vemos agora, quando chega no capítulo 17, uma mensagem de juízo da parte de Elias, o tisbita, que se revela no cenário terrível que se encontrava Israel. E ele traz essa mensagem baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 13 ao 17, que diz assim, só 2 versículos: e será que se diligentemente obedecer de meus mandamentos, que hoje eu te ordeno, isso aqui é muito forte, de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e servir Ele de todo o teu coração, então darei chuva sobre a terra. O juízo só veio porque esse mandamento foi quebrado, de amar o Senhor teu Deus, de servir a Ele. Servir a Deus é privilégio, porque antes nós servíamos a um que não era digno, que nos escravizava, nos humilhava e fazia a gente ser um instrumento de vergonha dentro da nossa casa, para a nossa família e parentela. Hoje servir a Deus é um privilégio. Isso é uma satisfação muito grande, servir a Deus. Pois o servo, ele demonstra para o seu Senhor a consciência da gratidão,
porque antes ele era escravo do pecado, sobre domínio de Satanás. Deus arranca ele com um charco de lodo de imundícia, limpa, transforma, enche da presença do seu Santo Espírito e faz dele agora uma nova criatura. Satisfação nesse romance dela, satisfação se derramando. Tem muitos que não tem mais essa satisfação, porque entra pelas portas da casa do Senhor como se estivesse entrando numa praça, como se estivesse no shopping. Nem parece que está na casa do Todo-Poderoso e Eterno Deus. Nesse canto, não é pelo amor, ele provou a sombra, não revela amor, não revela amor, não revela reverência, não revela gratidão. Você entrou aqui não é porque você é linda, é porque ele olhou para você e falou: a minha graça vai te alcançar. Eu não vou deixar Satanás arrancar a tua cabeça e beber o teu sangue. Eu vou te dar mais outro livramento, tá? Vou te dar mais uma oportunidade para você se arrepender, porque eu te amo. A prova do meu amor foi revelada naquele madeiro pela sua vida. Foi vestida naquele madeiro pela tua vida, revela como grandioso é o meu amor por ti. Mas você ama os prazeres, você ama uma vida de prostituição, você sente satisfação em viver uma vida de ser chamado de um drogado, de um maconheiro, de um alcoólatra, de um cachaceiro. Mas você não quer ter a satisfação de ser chamado de filho ou filha de Deus? João capítulo 1, versículo de número 12: todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que receberam e creram. É você que tem que decidir nessa noite se quer viver uma vida de aparência ou se você quer viver uma vida verdadeiramente na presença do Eterno, buscando força no seu poder, pedindo para Ele: quebra esse jugo, nasci nesse vício, quebra essa cadeia. Eu não nasci escravizado por droga nenhuma. Se você mesmo não pedir para poder ser liberto e abrir o coração para que essa obra venha acontecer, você entra e você sai. Mas você entra buscando livramento, não buscando libertação. Você vem atrás de livramento e de escape. Você está vindo atrás de oração e de revelação. Você não está atrás de libertação, não, né? Quer continuar sendo chamado de cavalo pelo inimigo da sua alma, porque ele conseguiu montar na sua vida e faz você um instrumento para a direita, fuma, para a esquerda, vai para o tráfico, para cá para o meio, vai para a prostituição, vamos para a direita de novo, à esquerda, vai meter um pouquinho. Você vai ter que decidir: você é chamado de filho de Deus ou ser chamado de cavalo de Satanás. Você acha que eu vou pregar aqui
Deus vai te dar vitória você vivendo uma vida promíscua. Que Deus Ele vai te dar vitória. Você não querendo um comprometimento com a salvação da tua alma e só vindo buscar refrigério. Jesus não é Deus Altina. Aqui não é para gostar, aqui é para você se conscientizar do Senhor. Olha para dentro de você e ver como é que você está. A palavra é para mostrar para você como está a sua vida hoje. E se você quer continuar nela, porque o Senhor tem o melhor para você. Porque a chuva só vai cair, a temporã e a serôdia, se você fizer isso, obedecer os mandamentos do Senhor, amar a Ele, servir a Ele de todo o teu coração, aí as ricas bênçãos do Senhor irão te alcançar. Quem está lá fora está necessitando da sua libertação. Acabe se casou com uma mulher a qual ela era complicada demais, autoritária, mandona. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 12. Eu, porém, não permito que a mulher use de autoridade sobre seu próprio marido. E tem mulher que quer. Quem manda na casa sou eu. Quem manda na casa não é você, porque não está na Bíblia. A minha autoridade, que autoridade que tu tem à luz da palavra de Deus. Vamos começar. Vamos lá. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22. Vós, mulheres, seja submissa ao vosso próprio marido como ao Senhor. Essa submissão ela é amorosa. Ouça a orientação do seu marido e obedeça-lhe de bom grado. Efésios 5, 24. De sorte como a igreja está em tudo sujeita a Cristo, que assim também a mulher seja em tudo submissa ao seu próprio marido. A minha autoridade, me mostra na Bíblia que a sua autoridade está acima da palavra de Deus. Cangaceira. É a cangaceira, está dormindo agora com a peixeira de lado do travesseiro. É a bravona. Vai buscar uma libertação. Pode estar dando lugar aqui. O Senhor está querendo ver a evidência de serva, a evidência do Espírito dele na sua vida. Todo mundo está vendo. Você marcha, você fala em língua, você dá lugar. Evidência do Espírito Santo, evidência de serva. Obedeça a minha palavra. Evidência de serva. A evidência de serva está longe. Porque Deus te conhece. Eu estou ali sentado e tu vai falar, hein? Porque eu já vi. Falei, olha, e o Senhor sabe que eu vou falar, né? Eu vou falar. Evidência de serva. Livro de Tito, capítulo 2, versículo de número 13, é bem claro que as mulheres mais maduras sejam sérias no seu modo de viver, que não venham falar mal de ninguém e que não seja dada muito vinho, mas que ensine as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem boas donas de casa, submissa ao próprio marido, para que a palavra de Deus não venha a ser blasfemada. Não tem ninguém com a síndrome de Jezabel no nosso meio, não, né? Porque senão Deus vai te jogar de cima de algum lugar para os cachorros comer até a palma, até a ponta do teu pé vai sobrar. Que cachorro é esse? O inimigo, o adversário da minha alma e da sua. Ele entrega você para poder passar por um período de amassar
para poder arrancar essa altivez e soberba sua, porque o que está nos pés é o seu caminhar. Tu está caminhando de maneira errada, à luz da palavra de Deus, sendo autoritária e querendo dizer que tem autoridade. Eu pedi para você me mostrar na Bíblia se você tem autoridade para querer pegar e se levantar contra o homem. O respeita, se ponha no seu lugar. A conversa vai ser assim. Para vocês que estão ainda não aceitaram Jesus, cuidado, que se levantar contra alguém que está lá fora, lembra bem que o cara está cheio de demônio na vida dele. A autoridade de homem dele que está dentro dele vai ser colocada para fora, tá? E você pode arrumar problema para a sua vida. E tem um demônio que está rodando com uma firmeza muito grande, o demônio do feminicídio. Por quê? Por que ele está assim atuando de maneira terrível? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. O inverso do amor é o ódio. Então, quando a pessoa não está sentindo mais atração e nem amor pelo seu cônjuge, ele começa a dar ouvidos à voz do inimigo da sua alma. E o inimigo vai ganhando terreno dentro daquela vida, até chegar no ponto de ser cometido o feminicídio. É amor com sentimento de posse. Ele não deixa de amar. É que vem um sentimento além desse, amor possessivo. Todo amor possessivo leva à destruição de qualquer relacionamento. Cuidado, possessiva, para você pensar que está ganhando e está perdendo, viu? Você tem que ganhar como a palavra do Senhor te ordena. 1 Pedro capítulo 3. Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido, para que aquele que não tem o conhecimento da palavra seja ganho sem palavra, e sim com o seu comportamento. É o comportamento da Jezabel, é o comportamento de uma mulher santa, transformada e temente à palavra do Senhor. O Senhor só está pegando a gente, pastor. Fica tranquila, não esquenta não. Primeiro vocês têm que entender a atitude de um homem que se casou com alguém que era muito autoritária, e ele trouxe problema para Israel, para a nação inteira. Só que nós vemos que no livro de Colossenses capítulo 3 versículo 19 é bem claro: vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Sabe o que é isso? É o que você vai fazer para sua esposa, você não faz com ar de ira, eu se empurrão e reclamando toda hora. Você nem casou, mas já vai preparando a sua carcaça, que você vai ter que aprender, filho. E é uma realidade. Efésios 5, a partir do versículo 25 é bem claro: vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela lavagem da água pela palavra. Você está se aplicando a ensinar a Bíblia para sua esposa? É que a responsabilidade é sua. Estica bem as costas assim, que a gente vai sair bonito. E a gente precisa, porque esse sacrifício que está no livro de Efésios não é amor sacrificial, nem amor eros, nem sexo, nem cama. É amor sacrificial na base espiritual. Quem tem que jejuar e orar pela vida da sua esposa é quem? É você. É você que tem que abandonar os 3 banhozinhos de manhã e entrar num manto profundo pela vida da sua esposa.
livro de 1 Coríntios, capítulo 7, acerca do casamento, versículo 4 e 5, área sensual. Olha só, o corpo do marido não pertence mais a ele, mas a sua esposa. E o corpo da esposa não pertence mais a ela, mas o marido. E quando vocês se separarem com um acordo para se aplicar a jejuar e orar pelo casamento de vocês, logo após qualquer manter relações sexuais, para que Satanás não venha tentá-los pela nossa falta de domínio próprio. Está jejuando e orando pelo seu casamento, já entrou em concordância com a varão? Porque o diabo está como é em vida de um casal. E agora em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Satanás aparece de novo. E nós vemos aqui, infelizmente, tomando essa atitude. E nós vemos agora Elias entregando essa mensagem que não haveria orvalho nem chuva. Segundo a palavra impulsionada pelo Senhor, ele deixou isso bem patente: não haverá. Enquanto não houver corações aquebrantados, não haverá. Enquanto não houver consciência do erro cometido, não haverá. Enquanto não houver confissão de pecados, não haverá. Enquanto não houver a consciência que necessita de uma libertação, não haverá. Porque só vai haver quando você entende o que a palavra de Deus está deixando bem claro. Ele te chamou para que você venha amá-lo, para que você venha servi-lo, para que você venha obedecê-lo. E Acabe não fez nada disso. E Elias trouxe a mensagem. Mas quem traz a mensagem também entra na prova. Isso é bom demais. Porque toda vez que nós pregamos sobre perdão, dentro daquela semana, se prepara. Tu prega sobre casamento, dentro daquela semana, se prepara. Presta a sua atenção. Você tem que viver o que você prega. O Senhor falou, a palavra é sua. Você está pregando a minha palavra. Eu vou fazer você vivenciar o que você pregou dentro daquela semana. Se prepara. O Senhor pregou sobre perdão. Eu vou te mostrar qual é o nível do seu ainda essa semana, ainda esse mês. Você vai vivenciar o que você pregou para alguém. Tenha fé, minha irmã. Deus está no controle. Ao Senhor, deixa eu ver como é que está a sua. Vamos ver como é que está o nível da sua fé. Acredita, irmã, que Deus já entrou. E Deus está só olhando para você e está falando, eu vou te lapidar. Aleluia. Eu preciso te forjar. O profeta começou apenas com uma mensagem, e a mensagem foi pesada para Acabe. E o Senhor falou: olha, você começou seu ministério agora. Eu vou te levar num nível de uma profundidade maior. Eu vou te levar num nível de profundidade maior. Escuta o que está sendo. Eu estava dentro de casa e o Senhor falou: chega lá e fala para eles que eu vou te levar num nível de profundidade maior. Presta sua atenção, hein? Vai pro riacho de queridos. Isso aí. Ser fiel no pouco, que no muito vou te colocar. Vem pro riacho. Terra, relícia se desse calafate erga, se fiel no pouco.
muito bem. Eu sei por que eu vou te levar para o riacho de Querite. Eu sei por que eu vou fazer você passar uma temporada dele. Deus Santo! Aleluia! Deus Santo! Eu sei por que é necessário. Para um nível de profundidade, primeiro vai ter que ter um nível de obediência e submissão. Sujeitar-se. Jesus, me ajuda. Ele obedece e acabou a água do ribeiro. Agora mais uma onda tem dada pelo Senhor. Agora você vai para a terra dos teus inimigos. Preparei uma viúva na terra dos teus adversários para te sustentar. Falou tanto mal de mim, eu vou lá fazer o quê? Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Deus Santo, Deus Santo. Falou delícia. Falou tanto mal de mim. E tu acha que eu vou lá? Cuidado, hein, Jonas. Não adianta ser profeta e não ter submissão à ordem do teu Senhor. Não adianta ser evangelista, presbítero, diácono, missionária e não ter obediência à voz do seu Senhor. Cuidado, viu, Jonas? Cuidado, hein? Oh, Deus, me ajuda. Vou te levar para a terra do teu adversário. Eu lá preparei uma viúva para poder te sustentar. O profeta só estava sendo sustentado desde o início por causa da sua obediência. E a mensagem de Acabe para Acabe foi uma mensagem muito dura. Aí vocês falam assim, esse pastor está falando que só. Aí você tem que lembrar, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Estou procurando persuadir a Deus ou a homens? Se estivesse procurando ainda agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4. Assim como fomos aprovados por Deus, nos foi confiado o Evangelho. E falamos não como para agradar a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Eu não sou bajulador. Aleluia! Você tem que pregar o que Deus te manda, de bajular ninguém não. É porque Deus vai te dar vitória, vai te dar nada. Glória! Não quer compromisso, não quer descer, não quer se humilhar, não quer se entregar verdadeiramente, quer ficar pela metade na presença de Deus, um pouquinho para Cristo, um pouquinho para Satanás. Acabou de sair daqui, olha, sexta-feira já está combinado, sexta-feira tem baile, sexta-feira tem pacote, sexta-feira tem bagunça, aí um pouquinho para Deus, um pouquinho para o diabo. Aleluia! Aí quer receber. Glória! O Senhor te conhece, eu não te conheço não, mas Ele está aqui e Ele vai revelando tudinho quando a gente vai pregando. Isso é muito bom. Então, fique esperta, tá? Decide quem você quer servir. Porque você vai ir a um dos dois, hein? Deus é amor, pastor. Deus é amor. O senhor não sabe que Deus é amor? Salmo 7, verso 11 e 12. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem ou a mulher não se converter do seu mau caminho, ele já está afiando a sua espada e já está com seu arco preparado e aparelhado, deixando bem claro no meu juízo, ninguém escapa. Deus te amou, hein? Se
ira todos os dias. E quem está levando Deus a ficar irado com ela todo dia, hein? Se preocupa, viu? É tempo de se arrepender. É tempo de se examinar e de abandonar. E ele foi obedecer ao Senhor. E quando chega agora na casa da viúva de Sarepta, é interessante que ele chega, pede água e logo em seguida pede um pão. E a mulher pega e conta toda a sua história para ele, a situação que ela está vivendo juntamente com seu filho, pois a fome era severa. Todos estavam passando pelo processo de uma palavra, a qual saiu da boca de alguém que teve coragem para poder falar. E ela pega e fala para ele. Estava catando apenas os gravetos para que fizesse o pouco que tem na farinha. E íamos comer, eu e meu filho, e morreremos. Esperar a morte bater. Revela-se aqui agora, através do profeta, o cuidado de Deus para com os gentios, que somos nós. Revela o cuidado para com os gentios. O jambuzeiro, bravo, enxertado na videira, está revelando o cuidado de Deus para com os gentios, mostrando que a obra do Senhor e o amor dele e a salvação é para todos, não era só para Israel. E nós vemos agora interessante que quando ela fala isso, ele pega e diz: olha, faz conforme você falou, vai lá, prepara para você, mas prepara para mim um bolo pequeno. E ele vai e entrega outra mensagem da parte de Deus, que a farinha da panela não se acabará em nenhum azeite. E todo mundo come. Nada. Agora que o negócio vai estreitar, todo mundo come, todo mundo se alimenta na casa, não falta. Só que agora o filho da mulher fica doente. E a doença se agrava e o menino morre. E ela vai e fala com o profeta: vem cá, você veio aqui para poder pegar e mostrar o meu pecado, e agora o meu filho morrer? É isso daí? Olha só, abri a minha porta para você passou a morar conosco. O que tu está entendendo com isso? Tem lugares que Deus vai te colocar que de uma hora para outra o negócio vai ficar estreito. Aí você vai falar: ué, mas por que está acontecendo isso? Hora de chegar num nível mais profundo com Deus. Falar é fácil, agora é a hora de você trazer a vida a quem está morto. Aleluia! Falar é fácil. Utiliza-se agora da tua fé verdadeiramente para uma situação como agora está aqui, ó, uma criança morta nos braços de alguém. Uma alma que está morta espiritualmente dentro da casa que você foi convidada para poder orar, para poder passar os dias no seu local de trabalho. Tem lá, está morto. E Deus está esperando você tomar a atitude de falar: joga na minha mão essa responsabilidade, que saberão que há Deus em Israel. Olha, aquela mulher, uma tribulação, a minha patroa, uma prova. Você falou de Jesus para ela. Você quer que um morto produza coisa boa se está morto espiritualmente? O morto só vai produzir mau cheiro. O morto só vai estar rodeando de urubus, que significam espíritos malignos. E tu quer que o morto produza coisa boa? Assim é quem não está com seu nome ainda escrito no livro da vida. Está morto e não tem como produzir coisa boa. Que isso, pastor? Eu ajudo fulano, eu ajudo Benito.
Só que nos céus o cheiro que está em você chegou nas narinas de Deus. E Deus sabe verdadeiramente quem você é. Eu tenho morto agora na sua pele, coloca na minha mão. Ele falou, me dá a criança. Nós vemos isso no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Quando Naamã chega com a carta enviada, que o rei lê a carta, o rei rasga suas vestes e começa a falar, que é uma maravilha. Esse homem está querendo arrumar pretexto para arrumar problema comigo, nas minhas palavras. E o interessante é que nós vemos Eliseu tomando uma atitude. Falou, rei, não se preocupa não, joga esse problema na minha mão para que saiba que há Deus em Israel. É assim, não? Eis que vos tem poder e autoridade. Eu vos tenho poder e autoridade. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu te dei poder e autoridade. Uma autoridade que é o juiz ou o policial. Você peita eles. Deu para entender, você tem autoridade dada pelo Senhor e poder de realizar uma obra no nome poderoso do Senhor Jesus. O que você está fazendo com esse poder e com essa autoridade? Quando a criança ficou doente, vamos correr para a UPA. Só o médico pergunta o que ele tem, quanto tempo tem. Por que você não ora a Deus colocando a mão e repreendendo? Tanto faz ordem espiritual ou natural. Se não for para o Senhor fazer, você vai levar. Mas antes, procure quem é o médico dos médicos por excelência, desde a fundação dos séculos. Honre a Ele, coloque a sua mão e repreenda. Pare de ser covarde, omisso, porque omissão de socorro é um pecado gravíssimo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, sabe fazer e se omite a fazer, esse está cometendo pecado. Você sabe que você tem, você sabe que você tem, você sabe fazer e tem poder e autoridade para fazer. E se nega, e se omite, e deixe o barco correr. E o Senhor agora mostra para esse homem, está aí, uma prova de fogo para você. Ele pergunta para Deus, por que o Senhor fez isso? Assim somos nós, vai perguntar para Deus, e Deus a resposta é só uma: já te dei poder e autoridade. É você que tem que fazer alguma coisa. Nem tudo vai ser jogado nas minhas costas, porque eu já te capacitei para poder fazer. Só que fica correndo, fica sempre empurrando para A, para B, para C. E o Senhor está falando, é para você fazer. É para você fazer. Quem não quiser fazer não tem problemas, mas você faça. Mostra para todos que eu sou o que sou na sua vida. Mostra através da sua obediência. Eu vou te provar. Eu vou te colocar à prova. Ouça bem, porque eu vou te colocar à prova. E eu vou ver se você realmente guardou as minhas palavras ou não. Eu vou te colocar à prova. E eu vou ver se você guardou realmente as minhas palavras ou não. Eu vou enviar. Eu vou te colocar à prova.
Jesus estava sempre na casa, vamos banquetear. Sempre passava lá. Elas não esperavam uma cura. Vem porque aquele que tu ama está enfermo. Não se preocupa não. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Jesus me ajuda. Essa enfermidade não é para a morte. Algo tem que acontecer para poder trazer um despertamento que essa enfermidade ela não é para a morte. Só que é um mal necessário para trazer despertamento. É um mal necessário. Ele precisa acontecer para poder provar o teu coração. Você olha. As pessoas não reconhecem eu e você por causa da roupa. Mas sim, todos vão reconhecer por causa daquilo que você vai gerar na vida de alguém. A árvore ela vai produzir. A árvore vai produzir aquilo que alimenta corpo, alma e espírito. Você tem o poder de produzir coisa boa na vida de alguém. Quando chega no capítulo 18, sabemos que a criança ele traz a vida depois de orar ao Senhor, entrega na mão da mãe, e a mãe fala verdadeiramente: agora vejo que tu és homem de Deus. Ou é da primeira vez? Não era não? Já não tinha já a farinha da panela e o azeite multiplicado, todo mundo comendo? Tem algo a mais para poder o seu ministério ser reconhecido e alavancar. Tem algo a mais para poder mostrar para as pessoas. Tem algo que Deus quer fazer. Olha só, pregar, você vai pregar. Ele está querendo que a igreja manifeste o poder real do Espírito Santo. Cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando dentro dessa casa. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, fala assim primeiro: Pai, me dá estrutura emocional e psicológica para quando acontecer eu não venha ser um crente desequilibrado e comece a me apavorar com a situação e não faço o que tu me mandou fazer. Presta atenção, que nada. Nós vemos pessoas ficarem apavoradas e Jesus estava dentro do barco. Quem conhecia e quem estava andando, tomando café e comendo com ele, e falou: acorda que nós estamos morrendo, né? É desconhecido que falou isso? Foi desconhecido que falou isso? Então, cuidado, tá? Que o nível que ele vai colocar na sua aprovação pode ser diferente de outra pessoa. Fica ligado. E ele fez, obedeceu, irmãos. Quando chega no capítulo 18, agora eu já vou para o final, já estou terminando. Louvado seja Deus. Nós vamos ir agora recebendo uma mensagem do Senhor e falando para se apresentar a Acabe. E ele obedece, só que no primeiro o Senhor revelou algo interessante na parte C. Vai e mostra-te Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Como é que ele falou? Segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho. E como é que agora vem uma mensagem de Deus e falar para ele: vai se apresentar a Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Então o que ele falou foi direcionado pelo próprio Deus, no capítulo 17, no versículo 1. E Deus, ele honrou com a palavra: vou mandar. E a quando se apresenta
apresenta Acabe juntamente com Obadias, o servo, mordomo fiel. E nós vemos agora uma inversão de valores terrível no versículo de número 5. Acabe se preocupa em procurar juntamente com Obadias água para poder sustentar os animais. Tem gente que ama mais o cachorro do que o próprio dentro de casa. Tem gente que ama mais a sua moto e o seu carro do que a sua esposa. Inversão de valores que Acabe demonstra. Olha só quem que não se encontra ligado com Deus, como é que o coração fica mais apegado àquilo que não é vital do que aquilo que é o mais importante. Em vez de Acabe como rei se preocupar com as almas, Acabe estava preocupado em cuidar de bicho. Cuidado para o coração não ficar como o de Acabe, escravizado nas coisas materiais dessa terra. Dá uma olhadinha como a inversão de valor foi tão profunda, todo mundo do reino padecendo, por causa da dureza de coração da impiedade dele, por causa do nível de idolatria, e ele vai se preocupar com mula e cavalo. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Fica mais namorando o tanque da moto. Nossa, passa tanto pano, chega, está passando cana tinta. Passa tanto pano no capô do carro, que a coisa parece uma lataria já. É verdade. O porcelanato já está perdendo a cor de tão marca que ela está. De tão marca que ela está. O Senhor fala que quer ser Maria, não? Não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar, mas não adianta ter um trabalho sem ouvir a minha voz. Ouça a minha orientação primeiro para trabalhar depois, que eu vou dar direção. Ouça, obedência. Ouve a minha orientação, terra pronto. Primeiro, para poder fazer um trabalho de excelência, não é para você, é para mim. Ouça primeiro a orientação do mestre. Procure ser sensível à voz dele e ame ele. Inversão de valores. E nós vemos agora aqui no versículo de número 7, Obadias se encontrando com Elias. E eles conversam bastante. Só que teve algo que eu não posso deixar passar, irmãos, que o Senhor falou: não, fala, porque isso daí é coisa séria. São pessoas que estão buscando outras que não são cristãos para poder ter um relacionamento. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Isso eu tenho que falar. Não vos prendais um jugo desigual com os infiéis. Ele é lindo, amiga. Ele tem vida com Deus. Se ele tem vida com Deus, eu não sei, eu sei que ele é lindo. Ele vai arruinar a tua vida espiritual. O gatinho vai te dar um arranhão e vai nascer filhotinho. O arranhão que o gatinho te der, você tem que ver os filhotinhos que saem de dentro da barriga. Em vez de você